passar a palavra, eu não resisto aqui a fazer uma pergunta ao Dr. Durão Barroso, porque eu ouvi ali dizer e recordar que durante a sua... Quando foi Presidente da Comissão Europeia, teve a oportunidade de conversar com o Presidente russo Vladimir Putin. O que é que retém desse contacto? O que é que era, como é que se lidava, digamos assim, com o Presidente russo? Não sei se está a funcionar ou não. Está? Ok. Bom, o que se pode retirar é que não se pode confiar nele. Mas digo com total realismo, só para vos contar, uma questão que eu já disse isto publicamente, aliás, num documentário da BBC, mas também já tive a ocasião de dizer cá no nosso país. Quando começou a invasão da Crimeia, ainda estava em funções, 2014, telefonei ao Presidente Putin, com quem tinha uma relação muito frequente. Não era uma relação, já era uma relação difícil, mas era uma relação, no essencial, fácil e fluida. Falávamos imensas vezes, porque nós tínhamos pelo menos 2 vezes por ano uma cimeira com a Rússia e a União Europeia. 2 vezes por ano. E além das cimeiras com a Rússia, a União Europeia, em que eu estava a representar a União Europeia, e ele, quando era Presidente, estava a representar a Rússia. Depois, quando ele foi Primeiro-Ministro, tivemos reuniões, a chamada Executive to Executive, entre a Comissão Europeia e o Governo da Federação Russa. Eu fui várias vezes à Rússia. Ele veio a Bruxelas. Para além disso, também tínhamos reuniões bilaterais sempre à margem do G8. Na altura, a Rússia fazia parte do G8. E do G20. Tínhamos reuniões. Portanto, o meu gabinete contou mais de cerca de 25 reuniões que tive com o Presidente Putin, que foi, fora da União Europeia, o líder com quem mais vezes me encontrei nesses 2 mandatos. Mas estava-vos a contar, quando foi a invasão da Crimeia, perguntei-lhe o que é que estava a passar. E ele disse que não era uma invasão da Crimeia. Que eram alguns russos que estavam ali ao pé da Crimeia, que eram familiares das pessoas da Crimeia, que eram primos, que eram turistas, que estavam ali por acaso e que foram chamados pelos seus amigos na Crimeia para os ajudar, porque os ucranianos os estavam a atacar. Disse mais, porque ele chamava-me José Manuel e eu chamava-lhe Vladimir. Porque, José Manuel, se fosse as Forças Armadas Russas, nós tomávamos Kiev em menos de 2 semanas. Foi aí que ele usou essa expressão. Que eu, aliás, depois contei aos meus colegas do Conselho Europeu, alguns dias depois. Contei em completa confidência, mas depois houve uma fuga no jornal italiano. O Kremlin, aliás, não desmentiu, mas disse que a declaração foi retirada de contexto, que ele não tinha dito aquilo naquele sentido, mas a verdade é que o disse. Portanto, em 2014, em conversa comigo telefónica, mas com os meus colaboradores, obviamente, a ouvir e a tomar notas, e os dele também, o Sr. Putin desmentiu que estava a invadir a Crimeia. É alguém em quem não se pode confiar. Na ética de negociação do Presidente Putin, é perfeitamente possível estar a fazer uma coisa e dizer exatamente o contrário. Que é algo que me parece um pouco difícil de aceitar. Por isso, quando alguém acredita na palavra dele, é completamente ingênuo. É completamente ingênuo. Pura e simplesmente ele está a mentir. E não podemos... Portanto, se queremos ter um acordo, temos de ter garantias para além da sua palavra. É esta a conclusão, em termos sumários, que posso ter, e acho que é bastante clara. Passo então a palavra ao Dr. Miguel Guimarães, deputado do PSD. O microfone aqui embaixo, por favor. Se calhar fazíamos, como não temos há muito tempo, três questões e respondia a todas de uma vez. Pode ser? Sei que também está com um bocadinho de pressa, estamos atrasados. Obrigada. Muito obrigado, Marcelina. Antes de mais, os meus parabéns ao DN por esta organização e agradecer muito ao Dr. José Manuel Durão Barroso por esta conferência, que foi magnífica. A questão que eu queria deixar é uma questão muito simples e que tem sido algumas vezes discutida, que é esta sequência de eventos que nós tivemos começaram na pandemia. A pandemia foi o primeiro grande evento que pôs o mundo em alerta e depois tivemos a guerra na Europa e todos os acontecimentos sequenciais que estão a levar a esta transformação que está a acontecer. E a questão que eu gostava de colocar ao Dr. Manuel Durão Barroso é se, de facto,
ou em que medida é que a pandemia pode ter contribuído para uma mudança, ou o início de uma mudança geopolítica a nível internacional, nomeadamente naquilo que são, aquilo que me disse há bocado, os países e a questão da relação mesmo entre os Estados Unidos e a própria Europa. Muito obrigado. Obrigada. Quem está está ali atrás? Ok. Pode identificar-se, por favor. Com certeza. São as regras normais. Carlos Vasconcelos, sou professor de matemática. Peço desculpa, não percebi. Carlos Vasconcelos, e sou professor de matemática. Não sei se Professor de matemática, muito obrigada. Nada. Não é propriamente uma pergunta, é apenas citar alguns tópicos. Falou-se da ordem, o Dr. José Manuel Durão Barroso que referiu isso, mas falou-se aqui da ordem de saída de Alta. Ora, a ordem de saída de Alta, os vencedores de Alta incluíram a União Soviética, que era simplesmente a fachada para o imperialismo russo, como sempre. E foi essa ordem de saída de Alta que permitiu a ocupação pelas tropas soviéticas de uma grande parte da Europa. É bom não esquecer isso. Também não esquecer que não foi só a NATO que impediu o desencadear de uma terceira guerra mundial, foi o facto dos Estados Unidos da América terem a bomba atómica e a Rússia não ter ainda. Só a partir de 49 é que teve. Depois, foram feitas também intervenções russas numa série de países da antiga União Soviética. Curiosamente, foi omitida a primeira intervenção que foi na Chechênia. Falou-se também nos 70 anos de paz da Europa. Ora, não foram bem 70 anos de paz. É bom não esquecer a guerra na Iugoslávia, na qual a Alemanha teve uma importância significativa no seu desencadeamento. E, sobretudo, os bombardeamentos foram feitos sobre a Sérvia pelos Estados Unidos, sem qualquer mandato da ONU, portanto, também não, usando a lei da selva. Por último, há uma questão, quando nós falamos em reforçar a defesa nacional, há uma dimensão que não podemos esquecer. Todos os países europeus estão confrontados com a falta de pessoal nas Forças Armadas. De cidadãos nas Forças Armadas. E essa é a base. A defesa nacional não pode ser só uma defesa psicológica. Tem que assentar no pessoal, nos cidadãos. Tem que ser os cidadãos em armas a garantir. Isto pode ser um conceito ultrapassado, mas é fundamental. A garantir a defesa. Nós não podemos pensar que se houver um conflito, não temos pessoal mobilizável praticamente com o pessoal que passou pelas Forças Armadas nos últimos anos. O serviço militar obrigatório foi abolido por questões puramente políticas, de oportunismo político. Uma pressão grande das juventudes partidárias e não só. Temos que pensar nisso. É impopular? É. Mas como disse, foi dito há pouco, se nós estamos a governar, se nós, os governantes, estão a governar para os votos, então não estou a governar para Portugal. É só isto que eu queria dizer. Muito obrigado. Muito obrigada, então. Uma terceira questão. Quem está? Leonídio, Paulo Ferreira. Olá, boa tarde. Eu aproveitava Olá, boa tarde. Sou o Leonídio Ferreira, do Diário Notícias. Cumprimento a Valentina Marcelino, também o Dr. Durão Barroso. Eu recordo que fiz uma entrevista para o Diário Notícias há 2 anos no Cazaquistão, durante uma conferência internacional, e vou usar isto como mote. Fala-se muito de alguém que possa ser um mediador, ou pelo menos que dê o palco para uma mediação a sério entre a Rússia e a Ucrânia. Fala-se de países como, desde o início, como a China, como a Turquia, e eu pergunto-lhe, um país como o Cazaquistão, uma antiga república soviética, que faz o equilíbrio entre o Ocidente, a China e a Rússia, que tem comunidades muito importantes, ucranianas e russa, podia ser esse mediador que se espera que possa ajudar alguma coisa? Obrigado. Obrigada. Nuno Vinha também. Isto não vale, não são perguntas para os diretores. Eu sei, a única questão é que gostava só de perguntar o seguinte. Para que a União Europeia tivesse um exército europeu, quem é que teria de abdicar, o que é que teria de ser feito para que alguém abdicasse de capacidade de decisão? Ou seja, para que os maiores países pudessem decidir e os mais pequenos, eventualmente, tivessem menos capacidade de decisão, provavelmente, se isso seria necessário ou não. Muito obrigado. Muito bem. Pronto, só mais uma mesmo. Eu não consigo ver daqui, peço desculpa. Que horror. Pode identificar-se, por favor. Bom dia, o meu nome é Abderrahim Bouguera, trabalho na Câmara de Comércio e Indústria. Peço desculpa, não ouvi, não percebi. O meu nome é Abderrahim Bouguera, trabalho na Câmara de Comércio e Indústria.
Em primeiro lugar, queria agradecer ao senhor por ter vindo aqui. Eu tive a honra de encontrar com o senhor anteriormente nas conferências de história e o senhor é um dos grandes portugueses que estão a moldar a política portuguesa, europeia e internacional, ao lado do Sr. António Guterres, o Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. E a minha questão é que, tendo em vista as declarações do Presidente Trump sobre sobre que o presidente ucraniano, o Sr. Zelensky, devia evitar um conflito ao negociar um acordo de paz, ou mesmo fazer concessões em relação à soberania e à economia nacional. E também eu quero perguntar ao senhor qual é o seu ponto de vista neste assunto, se a Ucrânia podia evitar um conflito ao negociar um acordo com a Rússia, um acordo econômico, como aconteceu no passado com o antigo presidente da Ucrânia. Muito obrigado, senhor, e obrigado por esta palavra e por ter vindo aqui. Obrigada. Tomou nota, Dr. Miguel Guimarães, um pouco a perceber-se até que ponto é que a pandemia mudou a geopolítica. Depois temos o professor de matemática que não colocou uma questão concreta, mas falou sobre a necessidade de reforçar o efetivo das Forças Armadas. O Leonídio questionou-se se o Cazaquistão poderia ser mediador de paz para o conflito da Ucrânia e da Rússia. O Nuno Vinha falou sobre o exército europeu no sentido de perceber até que ponto que países é que teriam que abdicar do seu poder de decisão. Eu aqui junto mais uma, que é também pensar na Europa como um todo, quando sabemos que temos países, como por exemplo a Ucrânia, que não estão alinhadas em tudo o que... a Hungria, que não estão alinhadas em tudo o que é a política externa da maioria dos países europeus, e as concessões que este último participante colocou, tem a ver com até que ponto é que a Ucrânia terá que fazer algumas concessões para chegar até à paz. Muitas questões e bastante diversificadas, qualquer uma delas daria para uma conferência em si mesma, mas enfim. Sobre a pandemia, eu já o disse no início, foi, a meu ver, um dos fatores que acelerou tendências que já estavam em curso e que levou a um repensar das relações económicas globais e também a repensar das relações económicas em termos de segurança económica e de segurança ligando, portanto, à defesa. Quando a Europa se verificou que estava sem ter a capacidade de produção de aspirinas ou paracetamol na própria Europa, quando não havia máscaras na Europa, mas empresas europeias estavam a fazê-las no Extremo Oriente, mas tiveram que esperar que fosse fornecido o mercado chinês antes delas poderem vir para a Europa, obviamente que a Europa começou a pensar que tinha de organizar-se de outra forma. Mas mesmo com os Estados Unidos, que aliás, os Estados Unidos, as pessoas esquecem-se, durante algum tempo fizeram um embargo às exportações de vacinas. Como sabem, eu sou presidente da Aliança Global das Vacinas desde 2020, 2021 e acompanhei muito diretamente todos esses desenvolvimentos na questão da diplomacia das vacinas e verificámos aí que quem não controlasse as cadeias de abastecimento não tinha, na realidade, soberania. Não? Portanto, isto está a passar em toda a China já está há muito tempo a preparar-se para isso. Muito tempo. É a razão pela qual eu penso que esta questão das tarifas com a China, obviamente que a China não vai ceder, a meu ver. É um erro completo, aliás, a forma como está a ser gerida a relação com a China nesta matéria, quanto a mim. E, portanto, todos estão a preparar-se para uma maior resiliência e para um conceito de economia em termos de segurança nacional. E é o que está a acontecer. E estão-se a integrar todos os elementos hoje em dia, os elementos da economia, da política industrial, da própria política tecnológica, para já não falar da política cultural em sentido amplo.
uma questão importante, não dá tempo hoje para falarmos disso, mas as transformações culturais a nível global são importantíssimas. Estamos a assistir também a uma guerra de valores e de visões culturais e, portanto, estamos, de facto, com o paradigma segurança a dominar os outros, incluindo o económico. E é nesse sentido que temos que nos orientar. Por exemplo, como a política industrial europeia, porque nós temos uma política comercial europeia, nós temos política de concorrência, mas nós não temos uma articulação entre as diferentes políticas do ponto de vista externo. É isto, por exemplo, o relatório Draghi propõe. Bom, eu penso que é importante fazê-lo. Mas não temos, porque houve quem não quisesse. Eu aqui não resisto a contar-vos uma história rapidamente da minha própria experiência, que é, quando preparámos o orçamento de 2014-2020, chamadas perspectivas financeiras, foi a minha comissão ainda, nós criámos, na altura, o que era bastante avançado, o mais avançado programa de investigação no mundo, que era Horizonte 2020, que era 80 mil milhões de euros. Eu, na altura, testei a vontade de alguns governos e do Parlamento Europeu para que parte desses 80 mil milhões de euros pudessem ser para despesas de dual use, portanto, duplo uso, para questões de defesa. Não queiram saber o que foi. O ataque que eu sofri no Parlamento Europeu. Não? Quer dizer que eu estava a militarizar a União Europeia, que era incrível, que estava a desnaturar a União Europeia, que é uma organização civil, quando o objetivo era conseguir maior investimento também na investigação através do contributo da defesa e vice-versa. Não? E na altura foram, sobretudo, os verdes, o grupo dos verdes no Parlamento Europeu, os verdes alemães, que agora são dos mais duros em relação à Rússia e dos que mais querem investir na defesa. Na altura não quiseram. Portanto, a Europa não estava preparada, esta é a verdade, há tempos para tudo, não? Para assumir-se como entidade geopolítica. Assumia-se apenas como entidade civil, esquecendo a dimensão da defesa em geral. A pandemia acelerou isto no sentido que eu já aqui referi. E também na questão do Sul foi importante, porque a Rússia, e não só a Rússia, tem estado a alimentar uma propaganda nos países do Sul contra os ocidentais e a pandemia serviu para isso. Porque a verdade é que os países africanos, por exemplo, não tiveram capacidade de aceder às vacinas. Nós criámos, foi aliás a Gavi que criou a COVAX, conseguimos distribuir 2 mil milhões de vacinas, que oferecemos gratuitamente aos países em vias de desenvolvimento, mas demorou algum tempo. Porque não havia fundos para os ajudar. Enquanto que os países mais ricos chegaram a comprar 5 vezes mais vacinas do que necessitavam, a África não tinha vacinas. Isto é uma coisa que eles sentiram profundamente. Eu, na altura, sugeri à Comissão Europeia que a Comissão Europeia devia ter organizado a compra não apenas para a Europa, mas também para a África. Valia isso mais do que 20 cimeiras União Europeia-África, mas não houve condições, na altura, para isto ser feito. E então este ressentimento ficou a marcar alguns países africanos. Eu estive na Cimeira da União Africana o ano passado, em Addis Abeba, na Etiópia, e verifiquei a que ponto é que tem sido eficaz alguma propaganda russa, e não só russa, contra a Europa e contra o Ocidente, contra o chamado Norte Global. É algo que, a meu ver, nos deve preocupar. As considerações que foram feitas não foram perguntas pelo Sr. Carlos Vasconcelos. Eu só quero salientar que eu não disse que tivemos esses anos todos de paz na Europa, nem falei nem alta. O que disse foi que a guerra na Ucrânia é, de longe, a mais mortífera guerra que tivemos na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, que é verdade. Quanto à questão do pessoal militar, é verdade também. Temos de estar, no fim de tudo, é uma questão da vontade dos países. E a vontade são as pessoas. No fim de tudo, nada se faz só com tecnologia, não? Precisamos de serviço militar obrigatório? Bom, se houver uma situação de guerra, acho que é inevitável, não? Mas não estamos nessa situação. E hoje em dia duvido que haja, na maior parte dos nossos países, condições para reintroduzir o serviço militar obrigatório. Alguns países já o fizeram. A Suécia fez-lo. Aliás, que é um sinal, portanto, há uns países que estão mais expostos
à Rússia, que se sentem mais perto da ameaça, estão a reequacionar a hipótese de colocar o serviço militar obrigatório. Agora, que o reforço em pessoal das Forças Armadas, a meu ver, parece-me inevitável. Não apenas em quantidade, mas também em qualidade, em preparação. Isso parece-me inevitável. Cazaquistão, como Cazaquistão. mediador. Eu conheço o Cazaquistão, foi lá que nos vimos e, de facto, vou lá muitas vezes. É um país muito interessante, um país da antiga União Soviética, mas que quer afirmar alguma independência, um país que está ali entre a Rússia e a China e que quer a Europa. Aliás, é um país onde a Europa tem imensos investimentos, as pessoas não ignoram isto. Nós temos mais investimento no Cazaquistão, nós europeus, do que na China, por causa, sobretudo, do oferecimento do investimento em combustíveis fósseis e em petróleo e gás. E é um país que quer ter um papel nestas diplomacias. Pode ser uma hipótese, mas, a meu ver, não é tanto... A questão da paz na Rússia e Ucrânia não é tanto a ver com onde é que se faz o acordo, onde é que se pode negociar isso. Temos sempre os países do Golfo que estão sempre prontos a fazê-lo, não é? Sempre que há um caso de mediação, os países do Golfo gostam de oferecer e querem ter alguma visibilidade e desempenham um certo papel. A meu ver, a questão é a capacidade política de gerar o acordo. E isso só se consegue com a Rússia e com a Ucrânia. E com concessões da Ucrânia, como exatamente, esse ponto. Obviamente, que se queremos a paz tem de haver concessões. O que me parece errado é sermos nós, que não estamos a sofrer a invasão, a querer dizer à Ucrânia que concessões é que devem fazer. Por isso é que a nossa posição política-diplomática até agora tem sido correta, penso eu, dos europeus, que é, nós estamos a apoiar a Ucrânia, mas não somos nós. Sobretudo, é um erro, antes de termos condições para uma verdadeira negociação, dizer que a Ucrânia deve ceder este ou aquele seu território. Isso a mim parece-me um erro do ponto de vista de negociação. Eu penso que em qualquer negociação não se começa por oferecer aquilo que é talvez o destino final da negociação. Mas com certeza que se queremos paz, eu penso que os ucranianos querem a paz, tenho aliás a certeza que os ucranianos querem a paz, porque têm sido vítimas desta agressão. Agora, tem de haver algumas concessões com a Rússia. Eu penso, aliás, que provavelmente a Ucrânia não será membro da NATO no futuro previsível, mas penso que é um erro, à partida, a NATO dizer que não fará nada com a Ucrânia. Isso é estar a dar ao adversário, à outra parte, logo um trunfo. Que não vejo qual é a vantagem. Isso poderá ser o destino final da negociação, mas não se começa a negociação por aí. Mas penso que a Ucrânia pode e deve vir a ser membro da União Europeia. Aliás, é curioso verificar que, nesse aspecto, a Rússia tem mantido a sua palavra. Eu discuti várias vezes a questão com o Presidente Putin. Nós negociámos 5 anos o acordo com a Ucrânia, o acordo de associação. A Ucrânia, na altura, queria ser membro da União Europeia. E nós dissemos à Ucrânia, vocês não têm condições de ser membro da União Europeia. Mas podemos oferecer um acordo de associação com uma parte comercial e uma parte política. E tivemos 5 anos. Durante esses 5 anos, nunca a Rússia se opôs à negociação. Mas o Presidente Putin está on record, disse-me a mim várias vezes, mas disse-o publicamente pelo menos uma vez, que não se opunha a que a Ucrânia fosse, em princípio, membro da União Europeia. Opunha-se sim a que a Ucrânia fosse membro da NATO. Foi o que ele disse. Aí foi consistente, sempre disse. Mas nós, europeus, nunca propusemos a União Europeia na NATO. Isso é um mito absoluto. Eu estive na reunião da Cimeira de Bucareste, na NATO, onde os americanos criam um roadmap para a Ucrânia estar na NATO, era o presidente George W. Bush, mas eu estive nessa reunião, a senhora Merkel e o senhor Sarkozy, a dizerem que não, nós não queríamos a Ucrânia na NATO. O nosso objetivo era a Ucrânia na União Europeia, com um acordo de associação, eventualmente um dia membros da União Europeia. Mas foi quando se ia assinar este acordo de associação que o presidente ucraniano, em Vilnius, nos disse, veio dizer a mim e ao meu colega do Conselho Europeu, que não estava em condições de assinar o acordo porque a Rússia não deixava a Ucrânia assinar o acordo. E foi isso que precipitou depois o chamado Euromaidan, a revolta, ele teve de fugir para a Rússia, onde aliás ele se encontra, e depois tivemos a guerra que se veio a verificar, nomeadamente com a invasão da Crimeia, em 2014. Portanto, eu penso que é realista
apontar para a Ucrânia membro da União Europeia. Penso que é difícil, neste momento, de contemplar a Ucrânia membro da NATO, mas isso deveria fazer parte de uma negociação de boa-fé entre as diferentes partes, com garantias internacionais. Aqui era muito importante e seria desejável que os Estados Unidos da América estivessem do nosso lado. E isso é essencial para dar credibilidade a qualquer acordo. Acho que era isto. Só para concluir, a questão da soberania dos Estados perante toda esta construção do sistema europeu. A questão da soberania, a questão é sempre a mesma. Nós podemos ter soberania formal sem ter poder real. Eu sou daqueles que pensam que é melhor ter poder real do que ter soberania formal. Uma pessoa sozinha no deserto pode dizer que é soberana. A pessoa que está sozinha no deserto, sem água, longe de qualquer oásis, diz: eu sou soberano, ninguém manda em mim. Bom, está bom. Mas a soberania, o meu conceito de soberania hoje na Europa é uma soberania partilhada. Soberania partilhada. Portugal partilha a sua soberania. Com a França, com a Alemanha, com a Espanha, com a Itália, com a Holanda, com todos os outros países. Partilhando a nossa soberania, aumentamos o nosso poder. Dito isto, há um ponto que eu queria sublinhar. E este ponto, para mim, é muito importante. E disse-o mesmo quando estava na Comissão Europeia. É um erro falarmos em defesa europeia ou até na integração europeia como algo que dissolve as identidades nacionais. É um erro. A maior parte das pessoas poderá estar disponível para dar a sua vida se o seu país for invadido. Podemos dar a vida pela nossa bandeira. A maior parte dos europeus não dá a vida pela União Europeia. A União Europeia é algo que acrescenta à identidade nacional, mas não é algo que dissolve as identidades nacionais. Por isso é que eu não falo, nunca me ouviram falar em exército europeu. Eu não falo em exército europeu. Falo em defesa europeia. Mas defesa europeia mantendo as identidades nacionais, as defesas nacionais. Um país tão antigo como o nosso país, obviamente que quer manter a sua independência e a sua soberania. O que tem de entender é que pode e deve fazê-lo num contexto europeu e que, fazendo num contexto europeu e, desejavelmente, num contexto atlântico, tem mais possibilidades de sucesso do que se o fizer sozinho ou num conceito ultrapassado de soberania. Portanto, este ponto, de facto, é importante salientar, porque se a defesa europeia for vista como uma forma de certa forma, obscurecer as identidades nacionais, então não haverá suficiente apoio para a defesa europeia. Eu defendo que haja umas Forças Armadas nacionais que contribuem para uma defesa europeia, faz parte, aliás, está nos tratados que nós assinamos, o Tratado de Lisboa fala claramente numa defesa europeia, mas uma defesa europeia que não, de forma alguma, digamos, obscureça ou obnubile a própria defesa nacional. E é a dimensão europeia que reforça a defesa nacional sem ser uma ideia de fusão. Depois, obviamente que a decisão, voltando à sua pergunta, a decisão é uma decisão coletiva, mas Portugal estará nessa decisão. Como na moeda única europeia. Nós temos uma moeda única europeia, hoje em dia temos o euro, Portugal está na decisão, mas não toma a decisão, obviamente, sozinho, não. Tem de tomar a decisão com os outros países. Isto é que é o realista, porque é uma questão de escala, não? Eu gosto sempre de fazer esta citação, que foi de um primeiro-ministro belga, que disse há muitos anos: na Europa, todos os países são pequenos, o problema é que alguns ainda não se aperceberam disso. Mesmo a Alemanha, ou a França, ou o Reino Unido, que já não faz parte da União Europeia, são muito pequenos, comparando com a China ou comparando com os Estados Unidos. Os nossos países, mesmo os países de maior dimensão na Europa, não estão na mesma liga que os grandes poderes do mundo. Não temos a escala. A única forma de defendermos os nossos interesses e os nossos valores é termos pelo menos a escala europeia. É uma questão de dimensão que conta nesta questão. Por isso é que eu defendo que a dimensão europeia é uma forma de reforçar a dimensão nacional e nunca deve ser uma forma de diluir essa identidade nacional. Muito obrigada, Dr. Durão Barroso. Obrigado. Foi um prazer e muito interessante a sua rica participação na conferência. Muito obrigado. Obrigada a todos. Muito obrigado.